Olá, povo de Deus, a paz de Cristo a todos, aqui é o Felipe. Tô voltando a gravar os vídeos, né? E quase praticamente 2 semanas sem gravar. Eu tava com a minha rinite um pouco atacada. Na verdade, acabei ficando mais tempo que eu devia sem gravar vídeo. Tô voltando aqui, né? Hoje eu ainda não vou voltar a falar da Assunção de Maria. Eu vou continuar a série, né? Ainda tem mais 3 vídeos pra fazer. E vou continuar também sobre os irmãos de Jesus. Tem mais algumas aulas pra fazer. Mas hoje o tema é outro. Hoje eu vou falar sobre as cartas de São Paulo. Vou fazer uma pergunta. Quantas cartas São Paulo escreveu? E provavelmente você vai responder 13. E se for essa a sua resposta, você errou. Eu não perguntei quantas cartas São Paulo escreveu que estão na Bíblia. Eu perguntei só quantas cartas ele escreveu. Vamos fazer outra pergunta. Quantas cartas aos Coríntios São Paulo escreveu? Provavelmente você vai responder duas. Novamente, você vai ter errado. Novamente, eu não perguntei quantas cartas aos Coríntios que estão na Bíblia que São Paulo escreveu. Perguntei quantas cartas aos Coríntios, só isso. Ele escreveu. E vou mostrar que ele não escreveu só duas. Nós só temos duas na Bíblia, mas ele não escreveu só duas. Vamos mudar aqui a cena. Então, o tema hoje são as cartas apócrifas de São Paulo, né? As cartas apócrifas de São Paulo, Zero Coríntios, Laodicenses e Alexandrinos. Daqui a pouco vocês vão entender por que Zero Coríntios. Então vamos lá, né? Como falei, muita gente não sabe, mas São Paulo escreveu cartas que não entraram no cano bíblico. E duas delas são citadas na Bíblia. Vou mostrar aqui, são mencionadas. Então, nesse estudo hoje, eu vou mostrar quais são essas cartas que não entraram na Bíblia e por que não entraram. Primeiro é importante lembrar que o termo apócrifo não se refere, perdão, se refere, né, a qualquer livro que não entrou no cano bíblico. Ou seja, qualquer livro que a Igreja Católica não reconheceu como divinamente inspirado, seja ele herético ou não. Porque apócrifo não quer dizer necessariamente que tem heresia, só quer dizer que não é inspirado por Deus. Bom, a primeira é a carta número 0 aos Coríntios, né? Veja, como eu falei, São Paulo não escreveu só duas cartas aos Coríntios, ele escreveu mais. Na verdade, ele escreveu 3 cartas aos Coríntios. Uma não entrou no cano bíblico, que é sobre ela que eu vou começar a falar aqui hoje, né? Que eu vou começar esse estudo. A respeito dela, que eu vou começar esse estudo. Então, a primeira dessas cartas apócrifas de São Paulo é a carta pré-canônica aos Coríntios. Né? Pré-canônico escreveu antes das cartas canônicas dos Coríntios. Que o próprio São Paulo cita na sua primeira carta aos Coríntios. Né? Você pode ler lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Eu vos escrevi minha carta, que não tivestes relações com devassos. Veja que o pronome pessoal reto, né? Eu, o verbo escrevi, o pronome possessivo minha, todos na primeira pessoa do singular, indicam que é uma carta escrita pelo próprio Paulo. Né? Pois não, o pronome oblíquo, pessoal oblíquo, vos, né, da segunda pessoa do plural, vos, indica que essa carta também é destinada aos mesmos coríntios, aos quais foi destinada a primeira carta aos coríntios que a gente tem na Bíblia. E por fim, né, esse verbo aqui, no pretérito perfeito do indicativo, né, que escrevi, indica que essa carta já estava escrita. Né? O pretérito perfeito do indicativo indica uma ação já realizada, já concluída. Então a carta já estava escrita. Quando São Paulo escreveu esse versículo, ela não estava sendo escrita. Então ele não está se referindo a esta primeira carta aos Coríntios que a gente tem na Bíblia, mas uma carta que ele escreveu antes. Então é uma carta aos Coríntios anterior à primeira carta aos Coríntios que a gente tem na nossa Bíblia. Ou seja, histórico e cronologicamente falando, a primeira carta aos Coríntios que a gente tem na nossa Bíblia é a segunda carta aos Coríntios. E a segunda carta aos Coríntios que a gente tem na nossa Bíblia, histórico e cronologicamente falando, é a terceira carta aos Coríntios, na verdade. Essa carta pré-canônica aos Coríntios é histórica e cronologicamente falando a verdadeira primeira carta aos Coríntios. Mas, sim, para manter a nomenclatura que a gente está acostumado, né, e evitar confusão, vamos chamar a carta pré-canônica de pré-canônica aos Coríntios de carta número 0 aos Coríntios ou 0 Coríntios, né? E as que tem na Bíblia vão continuar com primeiro e segundo Coríntios, para evitar confusão. E essa carta ela é citada numa outra passagem, a carta pré-canônica, uma outra referência, né? Na mesma primeira carta aos Coríntios. Só que é uma referência mais sutil e passa quase que despercebido por muitos, principalmente pelos protestantes. Por quê? Porque se trata de um texto, de um versículo, que eles usam muito para defender a heresia da sua escritura, né? Que a Bíblia é a única regra infalível de fé e moral. Então, eu vou pegar o versículo, esse aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Está no capítulo anterior, né? Daquele versículo que eu citei anteriormente. E diz assim:
Nisso tudo, irmãos, eu me tornei como exemplo juntamente com Apolo por causa de vós, a fim de que aprendais a nosso respeito a não ir além do que está escrito. O não está acima do texto. E ninguém se ensoberbeça tomando partido de um contra o outro. 1 Coríntios 4:6. Os protestantes costumam usar, né, esse texto, eles costumam citar apenas esse trecho que diz não ir além do que está escrito, né, ignorando todo o resto do versículo e contexto. Né? Eles usam isso para quê? Para defender só a escritura. Eles lêem somente esse trecho, não ir além do que está escrito, né? E a partir disso, o que eles deduzem? O que eles interpretam? Que São Paulo está se referindo às escrituras e que ele está ensinando uma regra de fé para cristãos. Está representando uma regra de fé. Ou seja, São Paulo está ensinando só a escritura. Só que o contexto mostra que não é bem assim. Como falei, né? De fato, você nunca vê um protestante citar esse versículo completo. Porque se o cara citar o versículo completo, ele se auto-refuta. Porque o versículo completo já vai mostrar que não tem a ver com a escritura que São Paulo está falando. Não tem a ver com só a escritura. Né? Se a gente ler o versículo completo, dá para perceber que São Paulo ele não está se referindo à Bíblia. Ele está se referindo ao quê? Uma situação envolvendo ele e Apolo. Ele não está falando de doutrina, de regra doutrinária, de regra de fé, nada disso. Né? Ele está dizendo aos Coríntios para que a respeito dele e de Apolo, eles não irem além do que estava escrito. E não se soberbessem tomando partido de um contra o outro. São Paulo não está ensinando a heresia da sua escritura, sim, porque a sua escritura é uma heresia. Esse trecho, até porque não teria nenhum sentido. Não vi aqui, né? Alguns argumentos lógicos para ver que não tem sentido. Primeiro, Paulo diz para não ir além do que está escrito. Para não ir além do que está escrito. No tempo presente está escrito. Portanto, se refere ao que? Algo que já estava escrito quando ele escreveu aquilo. Algo que quando ele escreveu era algo que já estava escrito. Já está escrito. Assim, né, se o apóstolo estivesse ensinando só a escritura, a gente teria que rejeitar o Novo Testamento ou pelo menos uma parte dele. Porque o Novo Testamento não estava completo quando São Paulo escreveu isso. Outra, o cano bíblico não estava escrito em lugar nenhum da Bíblia. Então, se Paulo estivesse ensinando só a escritura, a gente não poderia acreditar que o nosso cano é correto. Porque se a gente acreditasse, a gente estaria indo além do que está escrito na Bíblia. E outra, a escravidão e a poligamia, que hoje são práticas que eu acredito que hoje são consideradas imorais por todos os cristãos, não são condenadas em nenhum lugar na Bíblia. Pelo contrário, se você abrir lá em Êxodo 21, você vê Deus regulamentando o tratamento de escravos. Você vê homens justos que eram polígamos, como Jacó e Davi. Então, se Paulo tivesse ensinando só a escritura, a gente não poderia condenar essas práticas. Porque se a gente tivesse isso, a gente estaria indo além do que está escrito. Que a Bíblia não condena. Pelo contrário, se isso aqui fosse só a escritura, se Paulo estivesse ensinando só a escritura naquele versículo, não ia além do que está escrito, a gente teria que ser favorável à escravidão e à poligamia. A gente tem que ser a favor, né? A gente teria que ser a favor da escravidão e da poligamia. Eu poderia citar aqui outros argumentos lógicos, mas eles são suficientes para a gente perceber que não tem nenhum sentido interpretar esse trecho de São Paulo como justamente só a escritura. São Paulo se refere ao quê? A situação que estava ocorrendo entre ele e Apolo. O apóstolo estava dizendo aos Coríntios para não tirarem nenhuma conclusão sobre ele e Apolo, ainda que estava escrito na carta 0 Coríntios. Né? Como a gente pode perceber pelo contexto. Se a gente pegar todo o contexto, fica mais claro. Veja, quando alguém declara eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não proceder de maneira meramente humana? Quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servidores aos quais fostes levados à fé. Cada um deles quem? Paulo e Apolo. Agiu segundo os dons que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. Assim, pois, aquele que planta nada é, aquele que rega nada é, mas importa somente Deus que dá o crescimento. Aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si, mas cada um receberá o seu próprio salário, segundo a medida do seu trabalho. Nós somos cooperadores de Deus e vós sois a seara de Deus. Nós, Paulo e Apolo, né? Somos cooperadores de Deus. E vós, Coríntios, sois a seara, a colheita de Deus, edifício de Deus. Por conseguinte, ninguém procure nos homens, no caso aqui Paulo e Apolo, motivo de orgulho. Por tudo pertence a vós, Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as futuras. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Portanto, considere-nos quem? Paulo e Apolo. Considere-nos os homens, ou seja, os homens considerem Paulo e Apolo como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se requer dos administradores, nesse caso Paulo e Apolo, é que cada um seja fiel. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós, Coríntios, né? A minha que é Paulo, né? A minha pessoa que escreve.
Pouco me importa ser julgado por vós ou por um tribunal humano. Eu também não julgo a mim mesmo. Verdade é que a minha consciência de nada me acusa, mas nem por isso estou justificado. Meu juiz é o Senhor. Por conseguinte, julga... não julgueis tudo prematuramente, ou seja, antes do tempo, antes que venha o Senhor. Ele porá as claras que está oculto nas trevas a manifestar os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor que lhe for devido. 1 Coríntios 3, do 4 ao 9, versículo 21, até capítulo 4, versículo 5. Ele vai até o versículo imediatamente anterior a esse daqui. E dá para ver pelo contexto que São Paulo estava repreendendo os coríntios porque estavam divididos entre ele e Apolo, por causa de boatos que surgiam sobre a relação entre os dois, né? Provavelmente boatos de que os dois teriam brigado, alguma coisa assim. Veja que São Paulo não fala nada sobre escrituras, ele nem mesmo está exortando alguém a ler a Bíblia. Você pega todo o contexto e não vê isso. Ele também não está falando de questões doutrinárias, você não vê isso no contexto, ele não está citando, falando de questões doutrinárias ou falando de regras de fé. Nada disso. Ele não está falando de regras de fé ou de doutrina para os cristãos. Veja que toda repreensão de São Paulo aos Coríntios, né, nesse contexto, né, onde está essa frase não ia ler para escrito, tudo gira em torno das divisões da comunidade entre ele e Apolo. Eles divididos entre ele e Apolo, tomando partido a favor de um e contra o outro. Então a frase tem que ser entendida nesse sentido, nesse contexto. E o próprio versículo que a frase corrobora com isso, já que no versículo, né, Paulo vai dizer que a recomendação de não ir ler está escrito era a respeito dele e de Apolo e para que os coríntios não se soberbessem, tomando partido a favor de um contra o outro, né? E ele fala, a fim de que aprendais a nosso respeito, ou seja, a respeito dele e de Apolo, a não ir além do que está escrito. E ninguém se ensoberbeça tomando partido de um contra o outro. Veja, são duas frases do mesmo contexto. Essa frase está ligada a essa aqui. Uma completa a outra. Uma completa o sentido da outra. No mesmo contexto. Então isso aqui é razão disso aqui. Por que que não é para ele que está escrito? Para que ninguém se soberbeça tomando partido a favor de um contra o outro. Não é além do que está escrito a respeito dele de Apolo, para ninguém se soberbecer tomando partido de um contra o outro. Paulo não está ensinando só a escritura aqui. Então, se essa recomendação de não ir além do que está escrito se refere à situação entre Paulo e Apolo, para que os coríntios não se soberbessem tomando partido a favor de um contra o outro, então esse escrito que Paulo fala, ok, é alguma carta que Paulo enviou aos coríntios, algum escrito que Paulo mandou para os coríntios antes dessa primeira carta, no qual, né, na qual Paulo explicava a situação entre ele e Apolo. Ora, o único escrito que Paulo enviou aos coríntios antes de 1 Coríntios, que a gente sabe, é a carta 0 aos coríntios. Então essa recomendação de não ir nem estar escrito se refere a essa carta, que não está na Bíblia. Então, a intenção de usar esse texto para tentar defender a escritura, o cara está dando um tiro no próprio pé. O cara usa um texto e fala de uma carta que não está na Bíblia. Não ia nem estar escrito, mas é uma carta que não está na Bíblia. Então, se o cara quiser seguir é, essa recomendação de São Paulo, seguir, ele tem que achar essa carta perdida aos Coríntios, essa carta número 0 aos Coríntios. Agora vamos falar da segunda carta, né? Segunda carta apócrifa de São Paulo, carta aos Laodicenses. Laodicenses. Essa é a segunda carta apócrifa de São Paulo, né? E São Paulo cita ela também na carta aos cristãos de Colossos, na carta aos Colossenses. Ele menciona uma carta que ele escreveu para a comunidade de Laodiceia, lá em Colossenses 4,16. Depois que essa carta tiver sido lida entre vós, fazia ler também na igreja de Laodiceia. Lei de vós também é que escrevia de Laodiceia, Colossenses 4,16. Então dá para ver, né, que São Paulo aqui está mandando que a carta aos Colossenses seja lida na comunidade de Laodiceia e que os Colossenses leiam a carta de Laodiceia. Então tem mais uma referência que é uma carta, né, de São Paulo. São Paulo, falta um O aqui, né? São Paulo que não entrou na Bíblia. Lógico, mas existe uma teoria de que essa carta aos Laodicenses citada aqui seria, na verdade, essa carta de Laodiceia seria, na verdade, a carta aos Efésios. E alguns afirmam isso. Não como os tradutores da Bíblia de Jerusalém, que eles dizem assim, na página 2059, nota C da Bíblia de Jerusalém, que é a nota de rodapé referente a essa passagem. A carta que os Colossenses. Desculpa pela tosse. A carta que os Colossenses receberam de Laodiceia é, sem dúvida, a que chamamos Epístola aos Efésios. Sem dúvida, para mim, tem muitas dúvidas quanto a isso. Será que isso se sustenta?
Em primeiro lugar, o fato de Paulo se referir à carta como uma carta de Laodiceia é significativo diante dessa teoria. Por quê? Porque se essa carta dita de Laodiceia fosse, na verdade, a carta aos Efésios, então essa carta teria, a carta aos Efésios, né? Teria que ter alguma coisa a ver com Laodiceia, com a carta de Laodiceia. Do contrário, não ia ter sentido nenhum os Paulo chamar de carta de Laodiceia. Mas o que essa carta aos Efésios poderia ter a ver com a comunidade de Laodiceia? Três coisas. Primeiro, Laodiceia poderia ter sido o local de origem da carta. Segundo, Laodiceia ter sido um destino secundário da carta. E terceiro, Laodiceia ter sido um local de passagem da carta. Então, vamos ver agora se alguma dessas hipóteses se sustenta. Primeiro, Laodiceia foi o local de origem. Será? A primeira hipótese é que Laodiceia tenha sido o local de origem da carta aos Efésios. Ou seja, São Paulo teria escrito a carta aos Efésios da comunidade de Laodiceia. Mas será que isso se sustenta? Bom, em primeiro lugar, não existe nenhuma referência nem bíblica nem extra-bíblica de São Paulo de que São Paulo alguma vez em sua vida esteve em Laodiceia. Em segundo lugar, o próprio apóstolo nos dá alguns indícios do lugar onde ele estava quando ele escreveu a carta aos Efésios. Né? Lá em Efésios 3:1 ele diz: Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo por amor de vós, os gentios. Então ele se diz prisioneiro. Efésios 4:1 Exorto-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados. Novamente, se identificando como prisioneiro. Efésios 6:19-22 Orai também por mim, para que quando abrir os lábios me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, no qual sou embaixador em cadeias, ou seja, ele estava preso. Que fale ousadamente como importa que fale. Para saber o que se passa comigo e o que faço, eu envio ao vosso Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor. Ele vos dirá tudo o que se passa entre nós e leva a minha exortação aos vossos corações. Que a exortação seria essa carta aos Efésios. Como a gente pode ver nesses versículos que estavam acima, São Paulo 3 vezes disse que era prisioneiro. E na última vez ele se diz embaixador em cadeias do Evangelho. Ou seja, ele era o anunciador do Evangelho que estava preso em cadeias. E nessa última passagem que eu citei, ele pede aos cristãos de Éfeso para orarem por ele. Para que ele tenha ousadia para anunciar o Evangelho. Ou seja, ele está pedindo aos cristãos para interceder para ele ter coragem para o Evangelho. Para na hora ele não faltar com essa coragem. Não ter medo. Ele não tem medo de anunciar o Evangelho, mesmo preso. Em seguida ele vai dizer que ele diz que vai enviar Tíquico, né, para Éfeso a fim de informar os Efésios sobre essa situação, né? Ou seja, ele está mandando um emissário, Tíquico, que indica que São Paulo não tinha liberdade de locomoção onde ele estava, porque se ele tivesse liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir, ele poderia ir pessoalmente a Éfeso, não precisaria enviar um mensageiro, né? Então isso, somado ao fato de que Paulo se diz prisioneiro, mostra que ele realmente não possuía, quando escreveu a carta, que é liberdade de locomoção. Ele estava realmente prisioneiro. E além disso, esses textos mostram também que Paulo, apesar de não ter liberdade de locomoção, ainda tinha liberdade para escrever. Ele estava escrevendo a carta aos Efésios, né? E para pregar o evangelho, já que ele pede aos Efésios para orarem por ele, para ele ter ousadia para anunciar o evangelho. Ou seja, rezar para ele não ter medo do evangelho, para ter coragem. E tudo isso corresponde exatamente à situação que São Paulo se encontrava quando ele esteve preso em Roma, como, né, relata São Lucas. Lá em Atos dos Apóstolos 28, versículo 16, depois 30 e 31. Diz assim: Depois de chegarmos a Roma, foi permitido a Paulo morar em casa particular junto com um soldado que o vigiava. Paulo ficou 2 anos inteiros na moradia que havia alugado. Recebia todos aqueles que vinham visitá-lo, proclamando o reino de Deus, ensinando o que se refere ao Senhor Jesus Cristo, com toda intrepidez e sem impedimento. Então, segundo o relato de Lucas, São Paulo, quando ele esteve preso em Roma, né, em prisão domiciliar, ele esteve preso em Roma, né, ele estava sob a vigilância de um soldado. Né? Quando ele esteve preso em Roma, ele estava sob a vigilância de um soldado. Mesmo assim, ele gozava de liberdade, né, para receber visitas, pregar o evangelho, e por isso a gente pode deduzir também que ele tinha liberdade também para escrever e mandar alguém viajar até outras comunidades levando cartas suas, né? Já que ele podia receber visita, ele podia mandar uma dessas visitas levar uma carta dele. Ele podia, né, pedir que uma dessas visitas levassem, sei lá, pergaminhos e pena e tinta para escrever. Enfim, se ele podia pregar oralmente, por que não por escrito? Enfim, então dá para dizer que ele tinha essa liberdade. É por isso que São João Crisóstomo, muito acertadamente,
afirmou que São Paulo escreveu a carta aos Efésios de Roma. Ela na homilia sobre a carta aos Efésios, na introdução, ele diz o seguinte: a epístola está cheia de sentenças e doutrinas sublimes. Paulo escreveu quando cativo em Roma, conforme ele próprio declara. Orai também por mim, para que eu abra meus lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do evangelho, do qual sou embaixador em cadeias. Efésios 6, 19 a 20. Eu acho que ele citou esse mesmo versículo aqui, ó, esse mesmo trecho aqui, ó. Para corroborar que São Paulo escreveu de Roma. Então a gente pode ver que São Paulo escreveu a carta aos Efésios de Roma, e não de Laodiceia. Então, assim, a gente descarta a primeira hipótese. A segunda hipótese, Laodiceia foi um destino secundário. A segunda hipótese é que Laodiceia teria sido um destino secundário da carta aos Efésios. Ou seja, além de ter ser destinada à comunidade de Éfeso, a carta também é destinada à comunidade de Laodiceia. Mas será que isso se sustenta? Bom, o problema com essa hipótese é que não existe nenhuma evidência de que a carta aos Efésios tivesse outro destino a não ser Éfeso. Isso é significativo. Uma vez que São Paulo, né? São Paulo, quando ele pretendia que uma carta sua fosse lida por mais alguém além da comunidade destinatária, ele afirmava isso expressamente na carta. A gente pode ver isso na própria carta aos Colossenses, né? Que eu citei aqui anteriormente. Que ele pede que essa carta seja lida em Laodiceia. A carta que os Colossenses receberam de Laodiceia. Não, perdão, não é isso aqui não. Aqui, ó, depois que esta carta tivesse sido lida entre vós, os Colossenses, né? Fazia ler também na igreja de Laodiceia. E ler de vós também que escreveu Laodiceia. Então ele pede que a carta seja lida, ele manda que a carta seja lida lá em Laodiceia. Ele manda a carta aos Colossenses ser lida em Laodiceia. A gente pode ver isso também, algo desse tipo também, né, quando ele escreveu aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Ele diz lá: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e Timóteo, irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, assim como a todos os santos que se encontram na Caia inteira. Então, na segunda carta aos Coríntios, São Paulo diz que a carta, além de ser destinada aos Coríntios, também é destinada a todos os cristãos da Caia. A Caia era a província romana que ficava na Grécia, né? Na qual se situava a cidade de Corinto. Então, ele diz especialmente que a carta aos Coríntios, além de ser destinada a Corinto, também é destinada a toda a Caia, todos os cristãos da Caia. A gente vê que era do estilo de São Paulo mencionar expressamente quando ele queria que uma carta sua tivesse um destino secundário. Quando uma carta sua tinha que ser enviada para outra comunidade além da comunidade destinatária. Só que isso não acontece na carta dos Efésios. Nessa carta não tem nenhuma referência a outra comunidade a não ser Éfeso. Então, né, o Paulo que escreveu Efésios é o mesmo Paulo que escreveu Colossenses e 2 Coríntios. Então, né, se nessas duas últimas cartas, né, Colossenses e 2 Coríntios, ele mencionou que havia um destino secundário, ele deveria ter feito o mesmo na primeira carta, né, carta aos Efésios, se ela tivesse um destino secundário. Paulo não teria por que esconder esse destino secundário na carta aos Efésios, se ela tivesse um destino secundário. Né? Se nas outras cartas, quando tem o destino secundário, ele fala expressamente, ele não teria por que agir diferente na carta aos Efésios. Então a gente conclui que a carta aos Efésios não tinha destino secundário, e assim a gente descarta a segunda hipótese. Teve a terceira hipótese, Laodiceia foi um local de passagem. A terceira hipótese é de que Laodiceia ter sido um local de passagem da carta dos Efésios. Ou seja, enquanto a carta era levada de Roma, que eu já mostrei que era o local de origem da carta, né? A carta foi escrita de Roma, até Éfeso, vai passando Laodiceia. Só que isso só faria sentido se Laodiceia ficasse no caminho entre Roma e Éfeso, que não era o caso. Bastante olhar o mapa da época para conferir. Eu peguei esse mapa aqui de uma Bíblia que eu tenho aqui em casa, né? Com o Novo Testamento, na tradução da CNBB. O mapa do Império Romano e das viagens de Paulo. Eu escaneei a folha da Bíblia, por isso que dá pra ver que parece meio dobrada aqui a folha, né? Eu não esteja também muito nítido, é por isso que eu coloquei as marcações da Roma, Éfeso e Laodiceia, né? Roma tá aqui, né? Éfeso tá aqui e Laodiceia tá aqui. Então, dá pra ver que Laodiceia não está no caminho entre Roma e Éfeso, né? É o contrário, é Éfeso que está no caminho entre Roma e Laodiceia. Então não faz nenhum sentido a carta aos Efésios ter passado por Laodiceia, caminho de Éfeso. Se Éfeso era o destino final da carta, ela só poderia ter estado de passagem numa cidade que ficasse no caminho entre Roma, onde ela foi escrita, e Éfeso, que não era o caso da Laodiceia. Ou seja, para ter um local de passagem, teria que ser uma cidade que estivesse aqui, ó, no caminho, nessa região aqui, ó, no caminho entre Roma e Éfeso. E Laodiceia não ficava no caminho entre Roma e Éfeso. Então a gente descarta sempre a terceira hipótese, né? Não faz sentido. Se Laodiceia não estava no caminho entre Roma e Éfeso, não faz sentido ela ser um local de passagem.
Então, a gente vê que a carta aos Efésios nada tinha a ver com a comunidade de Laodiceia. Então, significa que não tinha nenhuma razão para São Paulo chamar de carta de Laodiceia. E isso já descarta a hipótese de que essa carta seja a mesma carta aos Efésios. Ainda assim, tem alguns outros pontos a serem considerados com relação a essa teoria do trator da Bíblia de Jerusalém, né? De que a carta de Laodiceia é a carta aos Efésios. Veja. Primeiro, de fato, São Paulo escreveu as Laodicenses como confirma São Jerônimo, né? Lá na obra sobre Homens Ilustres, capítulo 5, quando ele fala das cartas dos escritos de São Paulo, ele menciona essa carta aos Laodicenses, que São Jerônimo diz assim: ele escreveu 9 epístolas às 7 igrejas, 9 epístolas inspiradas às 7 igrejas. Aos Romanos, uma; aos Coríntios, duas; aos Gálatas, uma; aos Efésios, uma; aos Filipenses, uma; aos Colossenses, uma; aos Tessalonicenses, duas. Além dessas, aos seus discípulos, a Timóteo, duas; a Tito, uma; e a Filemon, uma. Escreveu 9 epístolas inspiradas, né, como diz. Alguns leem uma também para as Laodicenses, mas é rejeitada por todas. Rejeitada por todas porque naquele tempo, na época de São Jerônimo, o cânon já tinha sido definido. E essa carta não entrou no cânon. Mas ele menciona essa carta como um escrito de São Paulo, né? Escrito de São Paulo. E assim iria causar confusão se São Paulo estivesse falando da carta aos Efésios como de Laodiceia, porque alguns poderiam pensar que era a carta aos Laodicenses. 2. Ainda que a carta aos Efésios tenha tido Laodiceia como um local de origem, destino secundário, um local de passagem, são 3 hipóteses que já foram descartadas, ainda assim não faria nenhum sentido São Paulo identificá-la pelo local de origem, destino secundário e local de passagem, Laodiceia, e não pelo destino principal, Éfeso. Entendeu? Não teria nenhum sentido São Paulo chamar essa carta de Éfeso não pelo destino principal, mas pelo destino secundário, pelo local de origem ou pelo local de passagem. Porque as cartas, tanto as cartas de São Paulo quanto as cartas que não entraram na Bíblia, cartas antigas que eram destinadas às comunidades, elas sempre são identificadas pelo local, pelo destino. O destino principal, pelo destino final da carta. 3. O que São Paulo pede é uma troca de cartas. Ou seja, a carta aos Colossenses, após ser lida pelos cristãos de Colossos, deveria ser lida pelos cristãos de Laodiceia e vice-versa. Ou seja, os de Laodiceia deveriam ler também a carta aos Colossenses. Perdão, os Colossenses deveriam ler também a carta de Laodiceia, depois que ela fosse lida em Laodiceia. E como a carta aos Colossenses era, tinha destino, como destino final Colossos, a comunidade de Colossos, a gente pode supor que a citada carta de Laodiceia, de maneira análoga, também tinha Laodiceia como destino final, e não Éfeso. E assim, essa carta citada deveria ser de fato a carta que escreveu aos Laodicenses. E a menos que Laodiceia fosse o destino final dessa carta, e ela já tivesse sido entregue, não teria como São Paulo ter certeza de que a... Me desculpe pela tosse. Tava com a boca seca. Enfim, não teria como São Paulo ter certeza de que a troca de cartas que ele pede iria dar certo, porque, né, como ele envia os Colossenses para Laodiceia, onde eles iriam pegar a carta, não tem como ele garantir que a carta iria estar lá. Se a Laodiceia depois assistir no final da carta, ela poderia não estar mais lá quando os Colossenses fossem para lá fazer a troca. Mas se fosse no destino secundário, ela já poderia ter ido para o destino final. Se, mesma coisa, se fosse no local de passagem, poderia ter ido para o destino final. E se fosse local de origem, poderia já ter partido para o destino final. Entendeu? Então, a única maneira de São Paulo poder ter garantia que eles iam encontrar a carta lá é se a carta foi destinada especificamente a Laodiceia, né? Laodiceia é o destino final, e a carta já tinha sido entregue. E assim a gente chega à mesma conclusão do ponto anterior, que essa carta tem que ser a mesma carta, a carta perdida das Laodicenses. Então, é mais lógico afirmar que a carta que São Paulo mencionou é a mesma carta perdida das Laodicenses. Então, aí a pergunta agora, por que motivo essa carta não entrou na Bíblia, né? Se a carta não entrou, eu vou mostrar agora o motivo, né? E não foi por ter se perdido, como a carta 0 aos Coríntios. Essa carta 0 aos Coríntios não entrou porque ela se perdeu. Mas vamos ver o motivo conforme o fragmento de Muratori, que é um escrito cristão, um texto cristão lá, que foi escrito lá por volta de 150 depois de Cristo. Chamado Fragmento de Muratori, nesse nome, fragmento, porque são pedaços. Infelizmente a gente não tem o texto completo, né? Não chegou o texto completo até nós. E Muratori, por causa do homem, do cara que descobriu esse texto, né? Que encontrou esse texto, o sacerdote italiano Ludovico Antônio Muratori. Encontrou esse texto numa biblioteca no século XVIII. O texto diz assim:
Quanto às epístolas de Paulo, por causa do autor, pela ocasião que foram escritas, elas mesmas o dizem aqueles que querem entender. Em primeiro lugar, a dos Coríntios, proibindo a heresia do cisma. Lembra? Repreendendo os Coríntios porque estavam se dividindo entre ele e Apolo. Depois a dos Gálatas, que trata da circuncisão. Aos Romanos escreveu mais intensamente, desconstruindo, demonstrando que as escrituras têm como princípio o próprio Cristo. Não precisamos discutir sobre cada uma delas, já que o mesmo bem-aventurado apóstolo Paulo escreveu somente as 7 igrejas, como fizeram seu predecessor João, nessa ordem. A primeira aos Coríntios, a segunda aos Efésios, a terceira aos Filipenses, a quarta aos Colossenses, a quinta aos Gálatas, a sexta aos Tessalonicenses e a sétima aos Romanos. E ainda que escreva 2 vezes aos Coríntios e aos Tessalonicenses, para sua correção, reconhece que existe apenas uma igreja difundida por toda a terra. Pois da mesma forma, João no Apocalipse, ainda que escreva as 7 igrejas, está falando para todas. Paulo escreveu somente as 7 igrejas, no caso, somente as 7 igrejas inspiradas. Somente, escreveu, no caso, escreveu cartas inspiradas somente às 7 igrejas. Além disso, são tidas como sagradas uma epístola a Fílemon, uma a Tito e 2 a Timóteo, ainda que sejam filhos de uma fé e amor pessoal, servem a honra da Igreja Católica e a ordenação da disciplina eclesiástica. Correm também uma carta aos Laodicenses e outras aos Alexandrinos, atribuídos, que eu conheço falsamente que entre colchetes está porque taxado, porque se não texto entre colchetes, né? O texto entre colchetes é uma inclusão do tradutor e não existe no original, né? Eu peguei essa citação lá do site do professor Felipe Aquino. Vou deixar o link na descrição para quiser eu ler o texto completo. Esse orçamento está entre colchetes. Isso indica que é uma inclusão do tradutor que não tem no original. Corre uma carta aos Laodicenses e outras alexandrinos atribuídas a Paulo, mas que servem para favorecer a heresia de Marcião, e muitos outros escritos que não podem ser recebidos pela Igreja Católica porque não convém misturar o fel com o mel. No segundo fragmento de Moratória, a carta aos Laodicenses foi rejeitada porque tinha um conteúdo herético que favorecia a heresia de Marcião, que foi um herege que rejeitava o Antigo Testamento. E parte do Novo Testamento, basicamente, do Novo ele só aceitava o Evangelho de Lucas, tirando alguns pedaços, e as cartas de São Paulo. Né? Sob a justificativa de que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele acreditava nisso, ele pregava isso, né? E apesar do escrito afirmar que a carta era atribuída a Paulo, a gente pode ter certeza que pelo menos a carta das Laodicenses era autêntica. Que São Paulo cita, né? Essa carta nas cartas canônicas, né? Em muitas cartas canônicas. Ele cita lá em Colossenses. E vale lembrar que o fato de Paulo ser santo não impede de cometer erros. Pois a santidade não equivale a uma imunidade de pecado, mas a uma capacidade de superar os pecados e perseverar nos caminhos de Deus. Isso que é santidade. No fato de Paulo ter escrito uma carta herética, não significa que ele fosse um herege, já que na igreja foi desenvolvido seu entendimento acerca das verdades reveladas. A igreja não nasceu já com pleno conhecimento, pleno entendimento de todas as verdades reveladas. A igreja foi entendendo isso ao longo do tempo, dos séculos. Portanto, essa carta poderia se tratar de conteúdo que na época de São Paulo não se entendia como herético, mas que depois foi entendido como herético. Então, até esse conteúdo ser condenado como herético, não era uma heresia, passou a ser heresia quando a igreja condenou, né? Por exemplo, Santo Tomás de Aquino, durante a maior parte da vida dele, ele não aceitava a Imaculada Conceição, né? Ele acreditava que Maria foi purificada no ventre da mãe, mas algum momento depois da concepção. Só que ele não era herege, né? No tempo dele, o dogma não tinha sido proclamado. O dogma da Imaculada Conceição só foi proclamado no século XIX. Então, negar a Imaculada Conceição só passou a ser heresia no século XIX, quando a igreja condenou o dogma. Perdão, quando a igreja define o dogma. Porque foi aí que a igreja, enfim, confirmou que a Imaculada Conceição é uma verdade revelada. Enfim, e a última é a carta aos Alexandrinos. Basicamente, o que a gente tem de informação sobre essa carta é o que consta no fragmento de moratório, que eu já citei aqui, né? Que afirma que ela era atribuída a Paulo. Né? E a gente não tem mais nenhuma informação sobre ela. E por isso, a meu ver, ela é a única das 3 cartas apócrifas de Paulo que a gente pode discutir a autenticidade, né? Porque ela foi rejeitada pelo mesmo motivo da carta aos Laodicenses. Tinha conteúdo herético. Interessante que vê que carta de São Paulo, né? Inclusive uma carta que São Paulo citou na Bíblia e mandou ler, carta dos Laodicenses. Depois a igreja falou, não, não vai entrar na Bíblia. Não aceitou na Bíblia. Por quê? Porque tinha conteúdo herético. Isso mostra a autoridade que a igreja tinha sobre as escrituras, que a igreja tinha e tem, né? Até que foi a igreja que definiu o cano bíblico.
Então é isso, né? Se você gostou e quiser ver mais conteúdo católico que eu ponho no meu canal, aqui na aba de canais de comunidade do meu canal tem uma aqui sugestão de outros canais católicos. Uma lista de vários outros canais católicos que eu gosto, que eu acompanho, que eu recomendo, que eu indico, né? Quem quiser, para me ver, a meu ver são canais católicos de verdade, conteúdo católico de qualidade. É tá que nem se você quiser lá conhecer, você clica no logo, né? Ou no nome do canal e vê lá. Se gostar, se inscreve, não gostar, não se inscreve, mas tá aqui as indicações. São canais muito bons. E, a meu ver, ótimos canais católicos. Tá aqui as indicações. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal se não for inscrito. Ative o sininho da notificação se não tiver ativado. E me siga no Instagram, se você não me segue ainda, né? O Instagram é MS Fé Católica. Pode procurar lá que você vai achar. E vou deixar o link na descrição. Então é isso, né? Até a próxima. Tchau.